Oi, gente! Hoje vamos falar sobre eles, sobre os polêmicos livros que eu não gostei em 2020. Lembrando, gente, que o que eu escolhi aqui para mostrar para vocês foram as minhas piores leituras. Não quer dizer que são os piores livros. O livro pode ser muito bom para você, para qualquer outra pessoa. Essa é a minha experiência que eu tive durante a leitura com esse livro. E, gente, o ano de 2020 me surpreendeu bastante no quesito de ter alguns meses em que eu dei notas bem baixas para alguns livros. E a maioria desses livros que estão na lista de hoje são livros que eu sei que muitas pessoas favoritaram, muitas pessoas gostaram e eu fui assim do contra. Então, antes de começarmos, já curtam o vídeo, se inscrevam no canal se você é novo por aqui, também ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Eu escolhi 10 livros para essa lista e eu vou falar eles na ordem que eu li durante o ano. Então começamos com o livro mais polêmico do ano, que foi A Verdade sobre o Caso de Harry Quebert. Nesse livro nós temos o Marcus, que é um escritor novato e ele tem aí um grande mentor, um amigo há anos, que é o Harry Quebert. E numa visita que ele acaba fazendo pro seu amigo, ele descobre que o Harry se envolveu com uma menina de 15 anos, na época em que ele tinha 34 anos, e desde isso a menina está desaparecida. E logo depois que o Marcus vai embora, acabam encontrando o corpo dessa menina no quintal da casa do Harry. Então daí ele vai preso, né, como o principal suspeito, e o Marcus começa a investigar, né, acreditando na inocência do seu amigo. Então, gente, o livro todo é o Marcus tentando provar a inocência do Harry, afirmando que ele teve ali uma grande história de amor com essa menina, que ele amava muito ela, né, que ele não tinha motivos para ter matado ela. E eu me incomodei muito com essa leitura por causa da pedofilia que tinha ali, né? Porque o cara tinha 34 anos e se envolveu com uma menina de 15. E, gente, não é uma grande história de amor que eles dois eram apaixonados um pelo outro. Vejam comigo. Eles ficaram juntos apenas em um verão. Um verão. A Nola, apesar de ter um corpo de uma mulher, a mentalidade dela, você vê muito no livro que ainda era de uma adolescente. Aquela adolescente apaixonada pelo cara famoso, porque o Harry era um escritor que apareceu ali na cidade, então tá ela ali apaixonada pelo escritor. Isso acontece com muitas adolescentes de 15 anos, né? Se apaixonar pelo cara mais velho porque ele é famoso e tal. E mais pra frente também você descobre outras características da personagem que levam a confirmar que esse amor tava todo errado, sabe? Não era aquela grande história de amor avassaladora que os dois foram feitos um para o outro, então ele não tinha motivos algum pra feri-la. Só que ele se aproveitou dela pra aumentar o seu ego. Ele era aquele cara que fica com a menina mais nova pra se sentir o bonzão, pra se sentir desejado, sabe? Era isso que eu senti que ele queria com a Nola, aumentar o seu ego ficando com ela. Eu não senti que teve uma história de amor ali. E eu tava me incomodando muito com isso, porque o livro todo, o Marcus, o protagonista, fica falando, querendo fazer o Harry como um herói da história, que ele só viveu uma grande história de amor e tal, mas na verdade ele era um cara péssimo, sabe? E também os outros homens ali daquela cidade, a forma que eles enxergavam a Nola por ela ser uma menina tão novinha com o corpo de uma mulher, era tão nojento, sabe? E eram vários homens ali envolvidos, né, no suspense, né, que tinha vários suspeitos de terem matado ela e todos eles tinham esse olhar pra cima da menina que dava muito nojo, assim, durante a leitura, gente. Eu não consegui enxergar uma história de amor nesse livro e eu me incomodei muito, sabe? Eu li até o final porque eu realmente pensei que o final fosse me surpreender, que fosse ter uma reviravolta a respeito disso, da forma como todo mundo enxergava a Nola e tal, sei lá, gente. Simplesmente, se fosse deixar de lado essa parte que eu me incomodei, eu também achei a resolução do mistério bem nada a ver. Sei lá, gente, eu sei que muitas pessoas gostam muito desse livro, mas eu não consegui enxergar uma coisa que me fizesse gostar do livro, a não ser a escrita do autor, que é muito envolvente, né? Você se envolve bastante no livro, mas tirando a escrita do autor, que é muito boa, a história em si ali que ele escolheu contar não me convenceu, sabe? Então eu não gostei desse livro.
E daí, gente, eu acho que os próximos 3 livros aqui, eu li tudo num mês, pra vocês terem noção que mês foi esse. Eu li Codinome Villanelle, que é um livro que inspirou a série Killing Eve. Eu comecei a assistir por causa da atriz que fazia a Cristina no Grey's Anatomy, ela que faz a protagonista nessa série. A coisa mais legal da série é as duas protagonistas, né? A gente com a assassina, né? Se confrontando e uma perseguição, assim, de gato e rato. Meio que tem uma tensão ali entre elas. É muito legal ver isso, mas eu acho que as atrizes fazem muito a história, porque o livro, gente, não é praticamente nada do que tem na série. O único diferencial é que ele começa falando sobre o passado da Villanelle, né? De onde que ela veio, como que ela entrou aí nesse ramo de assassina de aluguel, como que começou a psicopatia dela, porque ela é uma psicopata. Então a gente vê aí um pouco do passado dela. Então isso foi o diferencial do livro no começo, mas depois, gente, quando começa as missões que ela tem que ir matar as pessoas, assim, é um monte de cena de sexo. Ah, e a personagem do livro é bissexual e parece que o autor usou isso como motivo para ela ser viciada em sexo, né? Porque dela fica com homens, mulheres e faz a festa. E daí ficou, tipo, muito desnecessário no livro. O que era legal mesmo, que era a interação das duas personagens, não tem, assim, você não encontra. E eu fiquei muito decepcionada quando eu descobri que não era um livro único, ele é o primeiro livro de uma série. Se eu soubesse que era uma série, eu acho que eu não teria lido, porque eu não tava com tanta vontade assim. Eu peguei pra ler ele, porque eu vi que ele era bem fininho, eu pensei que era volume único, e daí no final não tem final. Então eu já tava decepcionada e no final não tinha final. Daí eu li Daqui a 5 Anos, que é um romance da editora Paralela, e também tinha muitas pessoas lendo e falando do livro, até porque o Paulo Hatz recomendou bastante ele. Eu li numa leitura coletiva de parceiros da editora Paralela, e todo mundo, assim, na discussão do livro tinha adorado, e eu tava lá quietinha, sem querer falar do livro, porque eu era a única pessoa que não tinha gostado. E o livro, gente, tem uma premissa muito, muito legal, porque ele começa parecendo que é um romance bem clichê, onde a personagem tem um vislumbre do que vai acontecer com ela daqui a 5 anos. Ela não tá com o namorado dela, tá com outro cara, num outro apartamento. É só um vislumbre que ela tem, depois ela volta pra sua vida normal, até que um dia ela encontra aquele cara que ela viu com ele há 5 anos. Então parecia ser aquele romance clichê bem legal. Eu tava esperando um pouco disso, e daí teve uma grande reviravolta, mudou totalmente a direção, e quando eu soube disso, eu gostei, sabe? Eu tive aquele choque, nossa, que legal que vai falar sobre isso, mas foi ladeira abaixo, gente. Eu só tava na expectativa que ia ser muito legal, e a autora me decepcionou muito com a construção em cima disso, dessa reviravolta que teve. Sabe quando você lê o livro e você não concorda com as atitudes dos personagens? Era isso que eu sentia ao ler esse livro. Eu não concordava. Eu li o livro e não entendia por que os personagens faziam isso. Eu não entendia muito bem a personalidade da protagonista. Eu acho que a autora não conseguiu mostrar muito bem sobre ela, até porque ela era muito de um jeito e depois parece que, sei lá, eu não sei explicar, gente. Eu achei que não teve uma construção adequada pro tema que a autora queria trazer. Eu acho que foi tudo assim desconstruindo ao longo do livro, até o final dele. Ainda o final, sei lá, também foi bem decepcionante. Tem um negócio polêmico ali no romance da história, que eu não posso falar, né? Que daí, ai, gente, ia entregar tudo se eu dissesse pra vocês o que acontece. Mas enfim, eu não concordei com os personagens, só tava passando raiva com o final desse livro. Apesar do começo eu tava super animada, pensando que eu ia gostar muito. E daí, o outro livro, que vem logo em seguida, eu li um atrás do outro, gente, foi A Prometida, da Kiera Cass. O que a autora fez com esse livro? Eu já tava meio assim por causa do final da seleção, né? Eu não gosto de A Herdeira e A Coroa. Eu acho que aqueles livros foram totalmente desnecessários e até meio que desconstruíram a história lá do Maxon e da América, mesmo tendo outra personagem ali continuando a história. Mas vai que fosse bom, né, o livro. Eu peguei e li e foi uma grande decepção, gente. Eu não entendia muito
muito bem o propósito do livro, em certas partes, porque eu achava muito estranho a personagem ser a prometida do príncipe, mas ele nunca pediu ela em casamento, ele nunca se declarou pra ela, e todo mundo acha, né, que ela era prometida, tava tipo meio que certo pra eles se casarem, mas ela tinha essa dúvida se realmente o príncipe queria se casar com ela, tipo, se ela era mesmo a... Vocês entenderam, né? Eu tô me enrolando muito pra explicar as coisas, mas é que os livros que a gente não gosta normalmente se esvai assim da nossa memória. Então, eu achei muito confuso isso, porque eu pensei, vai que a reviravolta é que ela não é a prometida, mas não tem nada a ver, ela era prometida mesmo, só ficou essa coisa meio no ar, assim, meio jogada, né? Um romance, assim, que não foi construído nem um pouco nesse primeiro livro, eu não senti nem um pouquinho de construção nele, e até no final ali acontece uma coisa bem nada a ver. Ah, eu nem lembro mais. Foi muita decepção. O outro romance que me decepcionou foi Tarde Demais, da Colleen Hoover. Na verdade, eu já sabia que esse livro era polêmico, mas eu não imaginava que ele ia me fazer tão mal. Sabe aquela leitura que te faz mal de tanto gatilho que tem? E eu sou uma pessoa, assim, bem forte pra gatilho. Eu gosto de ler histórias, assim, sofridas. Eu gosto de ler livros assim. Mas esse aqui, gente, esse aqui, assim, foi um absurdo. O tanto que ele mexeu comigo, assim, de me deixar mal mesmo. Porque nós temos um personagem aqui horrível. Pense no cara mais horroroso que existe. E daí nós temos o ponto de vista dele narrando as cenas abusivas, as cenas que ele se aproveita das meninas e que ele é um nojento. E nos mínimos detalhes, porque é ele que tá falando aqui. E eu senti muito nojo, assim, me senti muito mal, sabe, lendo essas partes dele. Eu sei que muitas pessoas gostaram do livro porque a leitura da Colleen Hoover é envolvente e você quer muito saber o que vai acontecer, né? Só que aqui foi muito diferente pra mim. E pra mim foi totalmente ao contrário. Parecia que eu não avançava na leitura de tão péssima que eu tava. Eu tive que dar uma pausa e depois eu voltei a ler. Não sei por que eu voltei a ler, devia ter abandonado. E daí chegando no final parecia que o livro não tinha fim, porque a autora continuou com vários epílogos e prólogos e meses depois, anos depois, porque ela estava publicando esse livro em partes na internet na época. Ela não queria que o livro fosse publicado assim em livro. E daí é muito estranho esse final, porque parece que ele nunca acaba, que ela só tava inventando coisa ali para acontecerem mais coisas. Eu nem li essas últimas partes, assim, eu só folheei pra ver o que ela tava inventando, porque eu achei um absurdo isso. Então, gente, essa leitura aqui me surpreendeu de uma forma bem assustadora. Eu realmente não pensei que um livro fosse me fazer tão mal. Então eu fico imaginando, né, pessoas mais sensíveis, porque eu não sou tão sensível. Mas quando tem demais, sabe, como teve aqui, tinha muitas cenas assim. Daí eu acho que desgasta, gente. Eu tava me sentindo desgastada lendo esse livro. E eu acho que de todos os 10 dessa lista, esse daqui foi a pior leitura, a pior experiência pra mim. E olha que eu continuo amando muito a Colleen Hoover e eu entendo que esse livro aqui é totalmente diferente do que ela escreve. Pra quem não sabe, ela escreveu esse livro como uma forma de exercício pro bloqueio criativo que ela tava tendo. Isso até me lembra Verity. Mas enfim, ela tava com um bloqueio criativo, dela começou a publicar essa história na internet aí pra meio que conseguir ter algumas ideias, e foi isso que aconteceu, e os fãs gostaram e pediram pra publicarem o livro. Então agora vamos para os thrillers. Eu vou começar falando de O que Aconteceu com Anne, da C.J. Tudor. Eu já tinha lido Um Homem de Giz antes desse e eu não tinha gostado muito do Homem de Giz. Eu fiquei meio assim com aquele livro. E daí esse daqui, nossa, eu não gostei de muitas coisas dele. Primeiro porque eu achei ele bem parecido com um livro do Stephen King. A premissa dele, né, quando eu descobri o que o livro se tratava, eu achei muito parecido mesmo, assim, não parecia uma inspiração, parecia assim muito parecido mesmo. E daí o final do livro assim foi muito corrido, teve algumas coisas assim que eu não entendi direito. Eu acho que muitas pessoas não devem ter entendido esse livro. Eu acho que eu entendi por causa daquele livro do Stephen King que eu li.
Eu não vou contar qual livro que é, porque daí eu acho que dá spoiler das duas histórias pra quem leu um e não leu o outro. Ficou muito confuso aqui. Eu acho que a autora não soube explicar muito bem o que realmente aconteceu com o N, o que estava acontecendo aqui. Eu acho que ficou muito assim vago e não me conquistou, gente. Eu achei assim muito mal explicado, muito corrido o final, assim, meio doido. Não curti esse livro. Daí o outro thriller também foi A Fábrica de Vespas. Mas esse aqui eu acho que é um 8 ou 80, porque ou as pessoas gostam do livro, ou as pessoas detestaram, igual eu. Eu não sei, gente. Ele conta a história de um psicopata em formação. A família dele tem problemas psicológicos e nós vemos o quanto isso, assim, afeta ele também. E ele é muito estranho, né? Você vai vendo ali aos poucos o que ele já fez desde criança. E assim, parecia ser interessante, mas eu tava achando o livro, assim, meio chato. Tinha cenas, assim, bem assustadoras de maltrato aos animais, o que mexe, assim, bastante comigo. E daí o final, que foi o cúmulo, assim, pra mim, eu achei muito sem noção. Eu não compreendi, eu acho, realmente, o que o autor quis trazer com esse final. Se é o que eu tô pensando, é bem errado, assim, é bem estranho, mas eu acho que, sei lá, ele meio que deu uma viajada ali no final. Foi isso que eu acho, gente, é a minha opinião, porque eu achei muito péssimo esse final. Tipo, a explicação, sabe? Ele quis dar uma explicação que eu achei que não tem nada a ver. Tem mais um romance. Tava esquecendo, gente. O principal romance que eu sei que muitas pessoas gostaram e eu não gostei, que é Pessoas Normais. Gente, eu achei esse livro muito chato. Eu não conseguia compreender os personagens. Eu acho que quem gostou foi quem se conectou com os personagens, foi quem entendeu os sentimentos deles, entendeu as atitudes, o jeito deles pensarem, porque eles são complexos. São muito complexos e eu não consegui, sabe, me conectar com isso. Eu achava, assim, tudo muito chato. O relacionamento deles é muita falta de comunicação, falta deles se abrirem um com o outro, falta de terapia. É aquele romance de indas e vindas, então é um tipo de romance que não me agrada, assim, na hora da leitura. E eu tava bem desinteressada na história e por isso que eu acabei não gostando dele, gente. Foi realmente a minha conexão com o livro, não rolou. E eu sei que quem gosta muito do livro é porque se importou bastante, teve algumas identificações, né, com os personagens, e eu não tive isso. E daí eu também assisti a série, gente, pensando, nossa, eu acho que eu vou gostar mais da série, né, porque estavam falando tão bem da série. E eu não aguentei, gente, tá? Cheguei lá no 7º episódio, tava me dando sono, era muito chato também pra mim, igual o livro. Um livro também que foi bem hypado aí esse ano, que eu não gostei, foi Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Esse livro também foi um outro caso que eu achei ele muito chato até realmente acontecer alguma coisa nele. Porque até então era a menina indo na casa dos pais do namorado pra conhecer eles e ela ia ter uma prova, sei lá, um sinal de que ela ia ficar com ele ou realmente terminar o namoro. Mas daí acontece uma coisa aí nessa viagem e daí o livro se revela surpreendente, assim, e diferente de tudo que você estava pensando no começo. Mas eu meio que já desconfiava disso, sabe? Desde o começo do livro. Então, a grande surpresa do livro, que é revelada no final, não me pegou tanto de surpresa. Não pelo fato de eu ter 100% adivinhado, mas de que eu não achei nada tão, assim, surpreendente. Ai, gente, eu sou péssima pra explicar os livros que eu não gosto. Eu esperava mais desse livro, realmente foi uma das situações em que eu tava com uma expectativa alta pelo hype, me decepcionei. E pela primeira vez eu li contos do H.P. Lovecraft, que é um autor clássico do terror. Eu não entendi nadinha de nada das histórias dele. Gente, é muito louco, porque eu acho que ele criou uma coisa, assim, tão inimaginável e ele criou uma coisa, assim, fantástica, porque eu não consegui imaginar na minha cabeça. E ele tem uma mitologia, assim, bem diferente, que é aquela mitologia cósmica, que vem de outro mundo, de outras galáxias, de outros universos, né? São histórias de terror, assim, envolvendo alienígenas.
mais ou menos assim. E daí tem mitologias antigas de que isso já aconteceu há anos, e daí tem sempre um pesquisador, alguém ali que encontrou esses estudos ou artefatos antigos, e foi isso que eu entendi, mas não me pegou, sabe? Esse tipo de mitologia eu acho que não me conquista muito, porque até fui ver um vídeo de uma pessoa explicando como que funciona essa mitologia do autor, explicando os contos também, né, que eu li, e sabe quando você não se interessa? Assim, eu pensei que fosse bem mais legal e não faz muito o meu estilo. Então, por enquanto, eu estou abandonando a HP Lovecraft, mas eu acho que talvez daqui uns anos eu possa mudar de ideia, né? E ler outras histórias dele, porque aqui eu só li 5 histórias. E por último, a minha última decepção do ano foi um livro da Tag Inéditos, O Jardim de Bronze. Esse livro aqui, gente, ele é um livro assim bem triste, bem pesado e sofrido, sabe? O personagem sofre bastante porque ele passou anos procurando a sua filhinha que desapareceu. Ela desapareceu um dia com a sua babá e daí até tava investigando se alguém sequestrou a babá e daí sequestraram a menina junto, ou se a babá sequestrou a menina. E ficou um caso aí sem resposta. Daí nós temos esse pai atrás da filha. Eu não gostei desse livro porque eu achei ele muito enrolado. Ele tinha partes muito cansativas, muito desnecessárias. E o personagem que era pra gente ter bastante afeição por ele, né? Por tudo isso que ele passou com a filha. Ele era um personagem muito nojento também nos relacionamentos que ele tinha com as mulheres. E eu não sei por que o autor colocou isso. Não tinha cenas ali dele se envolvendo com outras mulheres que não precisava também. Tinha que ter focado mais ali mesmo no suspense, porque até o personagem é pra ser um herói. E daí a gente não gosta dele. Como que a gente vai torcer por ele e se afeiçoar os sentimentos dele? Então, por isso que eu acabei me decepcionando bastante com o livro. E a revelação do final eu meio que adivinhei também, que estava relacionado com algo que eu já desconfiava desde o início, então não me pegou tanto de surpresa como acabou surpreendendo algumas pessoas. E daí eu descobri que ele é o primeiro livro de uma série de detetive, porque como o personagem ele passa a investigar por conta própria, né, a polícia não ajudou muito no caso, ele investiga por conta própria o paradeiro da sua filha. Ele meio que acaba se tornando um detetive, então nós temos aqui uma série policial onde ele vai ser o detetive nos outros livros, e o autor devia ter feito a gente gostar um pouquinho mais do personagem, né, pra continuar a série. Pelo menos eu não gostei dele. Tem uma série da HBO também desse livro, e ele vai ser lançado pela editora Globo. Ai, essas as minhas leituras, gente. Se vocês favoritaram algum desses livros, por favor, não briguem comigo. Tenham pena de mim de não ter gostado desses livros também, porque eu não gosto de encontrar leituras ruins. Eu sempre fico na expectativa de gostar de todos, e eu acho que esse ano de 2020 passaram aí bastantinhas leituras decepcionantes. O único que eu vou ficar por enquanto é o da Tag, né, por causa da edição dele, que é linda, né, e faz parte aí de um clube de assinatura que eu participo. Dá muita dó de se desfazer desse livro, eu ainda não tenho coragem. Esse daqui também não, por causa da coleção da Intrínseca, que eu acho muito bonita. Mas os outros livros aí vai passar para outras pessoas que talvez possam gostar. Então, gente, leituras ruins não significam livros ruins. Lembrem-se disso. E aqui do lado eu vou deixar a playlist de melhores e piores de outros anos que eu gravei aqui no canal. Tem uma playlist assim para vocês verem. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!